Seja bem-vindo ao Hora da Verdade, espaço semanal de entrevista aqui na Renascença, em parceria com o Jornal Público. O convidado desta semana é o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e as perguntas ficam a cargo dos jornalistas Celso Paiva, da Renascença, e Helena Pereira, do Público. Senhor Ministro, bem-vindo, temos muito para conversar, não percamos tempo, estamos praticamente a mudar de ano, é uma boa altura para lhe perguntar, o fim do CEF já tem data? Bom dia, antes de mais, e quero cumprimentar todas e todos quantos nos estão a ler e a ouvir e a ver e também formular votos de boas festas e de um bom ano 2023. Essa é uma pergunta que se concentra naquilo que foi, de facto, um dos temas mais complexos que tive que gerir até ao atual momento e, felizmente, julgo que encontramos uma solução que é uma solução que agrada não apenas àqueles que são os seus trabalhadores, mas também que confere sentido prioritário e estratégico ao contributo que os trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras podem continuar a dar nas diferentes forças de segurança do nosso país. O que está previsto é que nós, até final do ano, tenhamos a estrutura legislativa preparada. Como se sabe, aguardamos agora a proposta da Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, que pôde, por aquilo que é do nosso conhecimento, ter uma reunião muito construtiva também com o sindicato representativo da carreira geral. Isso para a criação da APMA, Agência Portuguesa para a Migração e Asilo. Depois é preciso constituí-la. Sim, mas permita-me, portanto, a reestruturação dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras tem duas dimensões. Uma dimensão, digamos, que procura separar as funções policiais e de segurança das funções de natureza administrativa. Aquilo que nós podemos hoje já assumir é que, nos próximos dias, temos condições para que quer os funcionários do CEF que têm funções de investigação possam trabalhar conjuntamente e ao abrigo da cooperação policial com a Polícia Judiciária, possam continuar a trabalhar, como já tinham vindo a fazer desde o verão passado, com a Polícia de Segurança Pública nas funções de controlo aeroportuário e possam trabalhar também com a Guarda Nacional Republicana no controlo marítimo e no controlo terrestre. E, portanto, teremos as forças de segurança a cooperarem entre si, se correr como tenho previsto, mesmo já durante o mês de dezembro, por forma a que, entre dezembro e janeiro, possam criar uma cultura de cooperação, que já tivemos boa prova, nomeadamente na dimensão do controle aeroportuário durante todo o verão, e agora trata-se de estender esta experiência às outras forças de segurança. Como é que isso se vai fazer, Sr. Ministro? Reuniões de preparação, trabalho operacional já no terreno, juntos? Tem havido, os funcionários os inspectores do CEF apresentam-se para a semana na Judiciária. O que é que nos está a dizer? Conseguimos dar passos muito importantes do ponto de vista da estabilização da solução. O passo mais relevante foi o passo de conseguirmos, em articulação com o Ministério da Justiça e com o Sr. Ministro da Justiça e com a Polícia Judiciária, encontrarmos uma solução de transição em bloco dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para a Polícia Judiciária. Agora, há ainda matérias que serão objeto de diálogo com os sindicatos. Neste momento está a decorrer esse diálogo entre a Direção Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e os representantes sindicais. Como sabe, temos dois sindicatos que representam os trabalhadores com funções de investigação e fiscalização. E, portanto, essa foi, digamos, a primeira conquista que me parece muito sólida do ponto de vista do conjunto dos interesses em apreço e que garantirá que os níveis de segurança, por um lado, no apoio à fronteira, por outro lado, os níveis de trabalho no combate à imigração ilegal e no combate ao tráfico de seres humanos terão, portanto, um robustecimento e um fortalecimento na capacidade de resposta. Por outro lado, há a dimensão de caráter administrativo e no que tem a ver com a carreira geral. Portanto, houve já trabalho desenvolvido com a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares e prevê-se que esta carreira também transite para a futura APMA. Duas questões ficam aqui em solução. Uma, a garantia da mobilidade e os termos dessa mobilidade de funcionários de investigação
para apoiar as fronteiras, nomeadamente em relação à PSP e em relação à Guarda Nacional Republicana. Temos já uma solução legislativa apropriada para essa garantia, a garantia de que teremos um determinado número de inspectores que ficam no apoio à fronteira aeroportuária e que teremos um determinado número de inspectores que ficará na transição de conhecimento para a Guarda Nacional Republicana. No que respeita à dimensão administrativa, mal esteja concluída, portanto, a proposta relativa à EAPMA, temos então condições de carreira transitar para a EAPMA e aqui há que decidir então os recursos que ficarão afetos também ao Instituto dos Registros e do Notariado, Ministério da Justiça, para efeitos de garantir que o Instituto dos Registros e do Notariado pode cumprir aquilo que a própria lei lhe conferiu, nomeadamente poderes de renovação de autorizações então, de residência. Deixe-me voltar ao início da conversa. E quando é que acaba o CEF? Nós optámos por falar de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Quando é que ele desaparece, tal como o conhecemos? O processo normativo de reestruturação estará de acordo com digamos, as afirmações que têm vindo a ser produzidas pelas diferentes partes, estará pronto até ao final de dezembro. No que respeita à dimensão de segurança, teremos a cooperação policial que se iniciará no mês de dezembro e mês de janeiro. É expectável, e assim tem sido assumido pela Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que até ao fim do primeiro trimestre tenhamos condições para que a transição tenha ocorrido com segurança e, como sempre disse, em condições de suscitar confiança na solução que, entretanto, veio a ser encontrada para benefício do país, porque daquilo que estamos a falar é garantir que o país fica em melhores condições para cumprir objetivos, por um lado, de segurança e de gestão de fronteira e, por outro lado, condições de melhor acolhimento, integração e apoio aos migrantes que procuram o nosso país para viver, para trabalhar ou para investir. Estamos no final do ano e, por isso mesmo, também gostávamos de perguntar que dados é que já tem sobre a criminalidade de 2022. Serão dados provisórios, mas com certeza que já tem uma visão global sobre se aumentou, diminuiu e que tipo de criminalidade, que tendências, o que é que mudou? Sim, temos dados relativos ao mês de novembro, embora são dados não consolidados, porque, como sabe, para a elaboração do relatório anual de segurança interna são várias as polícias com poderes de investigação criminal que contribuem, que concorrem para a elaboração do relatório anual de segurança interna. Os dados que tínhamos disponíveis em novembro, em comparação com o ano com o qual poderemos estabelecer uma comparação adequada, que é o ano de 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Nós manteremos níveis muito aproximados na criminalidade geral e temos uma ligeira redução da criminalidade grave ou criminalidade violenta. Estes são, portanto, os uma dados... ligeira redução de... Ligeira redução da criminalidade violenta. Mas quando diz ligeira... Vamos aguardar pelos números do final do ano, porque, como se sabe, este período do ano é também um período propenso, digamos, a muitos momentos de socialização, de circulação rodoviária. Não se pode, então, tirar a conclusão de que houve melhorias em relação à pré-pandemia? Pode-se dizer que, no que diz respeito à criminalidade grave, à luz dos dados que tínhamos em novembro, há melhorias, ou seja, há uma redução da criminalidade grave ou criminalidade violenta, sendo que em relação à criminalidade geral, digamos, mantemos um valor muito aproximado em relação à criminalidade geral. O diretor nacional da PSP, que entrevistámos também há semanas aqui, falava na maior violência e no maior uso de armas para crimes menores, o que não se verificava há uns anos atrás. Os seus dados também apontam para isso? Essa pergunta é muito importante porque ela permite dilucidar uma dúvida que por vezes se coloca. Tem a ver. Então, mas falam de intensidade da violência, isto não significa mais violência, ou seja, como é evidente, o relatório anual de segurança interna tem a violência e a criminalidade participada. É, portanto, do registro da participação dos cidadãos às autoridades que é elaborado esse relatório e do conjunto das investigações que são desenvolvidas. E, portanto, nos números relativos à criminalidade participada, e é dessa que estamos a falar,
A conclusão que se extrai em relação a 2019 é dos níveis muito equivalentes na criminalidade geral e diminuição, apesar de tudo ligeira, na criminalidade violenta. Aquilo a que se quis referir o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública tem a ver com a intensidade da violência. Ou seja, na violência que é participada, nota-se um aumento da intensidade dessa violência, nomeadamente com o uso de arma de fogo e com o uso de arma branca. Essas são, portanto, as ilações que podem ser extraídas com rigor. A violência diminui, contudo a violência que se mantém tem sido mais violenta. Nós procuramos, como se sabe, compreender as razões do que está a acontecer, como foi constituída uma comissão integrada para esse efeito, e temos ouvido diferentes instituições, especialistas, investigadores, não apenas de instituições públicas, mas também de instituições privadas. Esse trabalho já leva, 6 meses, 7 meses? Leva cerca de 6 meses. E há resultados? Quando é que vai haver resultados? Já há resultados e, como sempre foi dito desde o início, sempre que houvesse recomendações, essas recomendações poderiam em qualquer momento ser apresentadas e integradas na própria atuação policial. E o que é que então já foi feito? Fundamentalmente a conclusão, porque é aí que chegamos à pergunta que tinha colocado, a questão que se tem colocado nos especialistas é que, de facto, a pandemia teve, e nomeadamente o confinamento, teve efeitos no domínio da saúde pública e, muito particularmente, no âmbito da saúde mental. E que o que ocorreu na saúde pública e na saúde mental pode contribuir para justificar níveis maiores de intensidade na violência. Esse grupo de trabalho a que se refere é aquele que foi criado, enfim, para estudar a delinquência juvenil, grupal e violenta, mas, paralelamente, o Sr. Ministro lançou também uma reorganização das forças de segurança, que disse que queria fazer em diálogo com os autarcas. E sobre essa reorganização das forças de segurança, citando uma vez mais a entrevista ao Diretor Nacional da PSP que aqui fizemos, ele propôs, por exemplo, encerrar todas as esquadras de Lisboa e Porto, cidades, transformando, enfim, algumas dessas instalações em divisões. Concorda com esse tipo de solução, isto por um lado, e segundo, quando é que temos essa reorganização? Essa é outra, porque o Sr. Ministro anunciou várias coisas ao longo destes últimos 9 meses, mas ainda não vimos... Permita-me dar conta daquilo que são 3 grandes conquistas que fizemos até agora. Primeiro, termos encontrado uma solução que seja uma solução, com que sempre me comprometi, em relação aos serviços de estrangeiros e fronteiras. Esse é um primeiro resultado muito concreto, em que hoje tem os próprios sindicatos a participarem na solução definitiva em relação ao serviço de estrangeiros e fronteiras. Trata-se do resultado para aquilo que era, na altura, entendido como o problema mais complexo que estava, digamos, com que estava a trabalhar no âmbito da administração interna. Segundo grande problema complexo com que fui confrontado quando assumi funções, a preparação e o lançamento do concurso para a Cidesp. Como se sabe, conseguimos, por um lado, estabilizar as relações entre a Cidesp e também a própria Secretaria-Geral, por força também do contributo que tinha vindo a ser dado pela minha antecessora, a doutora Francisca Van Dunen, e foi possível estabilizar a relação entre as duas instituições. Em segundo lugar, foi possível também elaborar um caderno de encargos com contributos da Comissão Técnica Independente, que tinha assistido e supervisionado e avaliado os incêndios de 2017, e também, e em segundo lugar, foi possível ouvir as recomendações e integrar as recomendações, quer do Tribunal de Contas, quer da ANACOM. Foi lançado o concurso com o convite a um júri, que é um júri, do ponto de vista técnico, colocado acima de quaisquer dúvidas sobre a competência técnica. E foram dadas orientações claras de cumprimento de deveres de promoção da concorrência, da isenção, da imparcialidade, portanto, agora... na realização desse concurso. E, em junho, devem também recordar-se, poucos entendiam ser possível termos realizado o concurso público internacional para a Cidesp. Ora, como se sabe, na semana passada foram adjudicados todos os lotes, o relatório final foi elaborado no dia 6 de dezembro e agora estamos no período
de receber a documentação da parte dos concorrentes e comunicar ao Ministério Público. Levou a mal o facto de eu ter dito que ainda não tinha apresentado resultados e, portanto, e ainda não respondeu à reorganização das Forças de Segurança. Fundamentalmente pedimos resultados. É disso que eu estou a falar, de resultados. E a reorganização das Forças de Segurança? Mas espera aí, foram vocês que me colocaram a questão. Permita-me que dê conta do seguinte, além disso, foi trabalhado em relação à Ciresp duas outras dimensões muito importantes que por vezes passam um pouco, digamos, incólumes à apreciação da opinião pública, mas do maior relevo para a defesa do interesse do Estado e do interesse das funções estratégicas do Estado. Conseguimos, em outubro, provar que era possível duas coisas que há muito tempo andavam a ser tentadas. Uma, a garantia da interoperabilidade entre os sistemas de comunicação regionais, Açores e Madeira, com os sistemas de comunicações do continente. E, em segundo lugar, conseguimos garantir também a interoperabilidade entre os sistemas civis e os sistemas militares. E com isto está agora uma equipa a trabalhar para uma redundância que seja permanente por parte do Ministério da Defesa Nacional, com as Forças Armadas, para cooperarem em funções civis de proteção civil, sempre que a Ciresp possa vir a ter dificuldades no decurso da prestação dos seus serviços. Em terceiro lugar, estamos a preparar também aquilo que é um acordo de transição, porque na medida em que foram 13 os concorrentes que foram a concurso público, portanto aumentou a concorrência em relação ao que estava em apreço, é preciso agora preparar um plano de transição. Esse plano de transição também tem vindo também a ser trabalhado, e se correr bem, terminamos o ano, não apenas cumprindo o grande objetivo político, que era termos o concurso público internacional preparado e concluído em 6 meses, um concurso de cerca de 70 milhões de euros, mas mais importante é que conseguimos, nas informações que me foram reportadas pelo responsável máximo da Ciresp, ter talvez uma economia de cerca de 11 milhões de euros no concurso que foi lançado para os serviços da Ciresp. Parecem-me, de facto, resultados bastante positivos, mas temos outros resultados muito positivos. Das suas palavras, se significa que depois destes assuntos todos que eram prioritários para o Ministério, agora sim vão à reorganização das polícias. Já vamos lá chegar, mas agora permita-me outra conquista muito importante que tem que ver com esse tema das polícias. Se correr bem também, como temos previsto, nós teremos condições quando digo nós, digo os serviços sociais da Polícia de Segurança Pública, que nestes meses trabalharam incessantemente para encontrar respostas de alojamento e de habitação para os polícias e para os guardas. Quero dizer que neste momento nós estamos em condições de poder dizer que conseguimos garantir que até ao primeiro trimestre do ano que vem, e já estamos a falar com equipamentos no próprio edificado, termos mais cerca de 300 alojamentos para os jovens polícias que vierem a ser colocados na área metropolitana de Lisboa. Isto significou um esforço muito significativo de consulta ao mercado por parte dos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública. Tratou-se de encontrar soluções que estivessem disponíveis e, ao mesmo tempo, libertar recursos, neste caso 21,8 milhões de euros, que foram libertados na última reunião do Conselho de Ministros, que permite que a Polícia de Segurança Pública possa dar essa resposta aos polícias, contribuindo para a melhoria efetiva das suas condições de vida. Assim obriga-me a contra-argumentar. Esse dinheiro é dos polícias, Sr. Ministro. Está cativado há cerca de 20 anos. Resulta do desconto mensal que cada polícia faz do seu ordenado. Esses 21 milhões são dos polícias, vão ser usados em benefício dos polícias. Enfim, o Governo não fez mais do que descativá-los, permita-me a expressão. Mas, enfim, podemos ir à reorganização do dispositivo. O Celso colocou um outro tema muito importante, é que esses 21,8 acrescem aos 40 milhões de euros previstos para alojamento e habitação do Plano de Recuperação e de Resiliência. E o facto que demonstra de que esta decisão foi muito importante é que me reconheceu há 20 anos que esse assunto estava por resolver. Sr. Ministro, há cerca de 3 anos, pelo menos, que andamos a falar na reorganização das polícias. É agora que vai acontecer ou não? Eu queria dar conta de que durante a legislatura nós temos intenção de reorganizar o dispositivo das polícias. Quando falo polícias, falo da Polícia de Segurança Pública e também da Guarda Nacional Republicana. Mas a reorganização do dispositivo... Até de 26, então. Não é para já. A reorganização do dispositivo deve ser feita de forma ponderada e de forma gradual, porque é muito importante termos em consideração a dimensão operacional. É essa a dimensão
a que alude o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, compreensivelmente. A PSP já entregou uma proposta a à tutela, já teve a oportunidade de ver. Concorda com a sugestão que lhe é feita? Concordo com dimensões da proposta, não concordo com outras. Ou Quais seja, são os que concorda, aquilo que então? está a referir tem a ver precisamente com o que eu estava a dizer. Ou seja, como se sabe, foram feitas muitas opções de política no passado recente de reordenamento de estruturas de resposta de políticas públicas. Quando pensamos em reordenar respostas de política pública, muito particularmente nas funções de segurança, nós temos que o fazer com um objetivo. Não se faz por se fazer. E, portanto, qual é o objetivo fundamental do conjunto de políticas de modernização que temos em curso? O objetivo é continuar a fazer de Portugal um dos países mais pacíficos do mundo. E para fazermos de Portugal, continuarmos a fazer, e aqui honra seja feita a todos quantos me antecederam nestas funções, porque é evidente que se deve ao seu mérito o facto de Portugal continuar a manter-se durante vários anos nas posições cimeiras dos países mais pacíficos do mundo. Para esse objetivo nós temos que ter um impulso de modernização das forças e dos serviços de segurança. E quando digo de modernização e de inovação, do que estou a falar é de termos polícias mais capazes de prever os perigos, as ameaças e os riscos, antecipando respostas. E para essa polícia e para essas forças de segurança é muito importante nós termos uma perspectiva sobre o modo como poderemos instrumentalmente organizar as estruturas que têm a ver com os dispositivos onde se encontram as polícias, mas articular essa reorganização das estruturas com o que tem a ver com a modernização das próprias forças policiais. Daí que o esforço de reordenamento do dispositivo tenha que acompanhar e ser balanceado com dois outros objetivos. Com o objetivo da modernização, nomeadamente com a utilização de dispositivos móveis que hoje podem desempenhar as mesmas funções, nomeadamente para a apresentação de queixas, para a participação de crimes e que, portanto, permite aproximar a resposta policial dos cidadãos e dos territórios. E, por outro lado, garantir um outro objetivo, que é o objetivo de termos mais patrulhamento e maior visibilidade em relação à atuação policial. Então, que concorda que algumas quadras terão que ser fechadas e concorda também com a criação de divisões? Vai ser necessário desenvolver um processo de reordenamento das esquadras e dos postos territoriais, articulado esse reordenamento com a utilização de dispositivos móveis e com a utilização de metodologias de policiamento de proximidade e de patrulhamento que garantam que aumentamos os níveis de eficiência no uso de recursos para continuarmos a ser um país seguro e não, pelo contrário, criamos disrupções nessas mudanças. Mas, é portanto, por isso não na dimensão proposta pelo Diretor Nacional da PSP? Não, por uma razão. Porque, efetivamente, é preciso compatibilizar a dimensão operacional, não apenas com a dimensão objetiva da segurança, mas também com a dimensão subjetiva da segurança. E por isso é que é muito importante envolver os autarcas neste processo de mudança. E ele só pode estar, do meu ponto de vista, só pode encontrar-se sólido e maduro quando sentirmos que os autarcas estão confortáveis com a resposta que vai ser encontrada. E por isso a resposta e a proposta, que é muito positiva, muito construtiva, e porque tem uma dimensão operacional apresentada pelo Sr. Diretor Nacional da PSP, é uma proposta que tem muito que ver com uma resposta que já foi tentada em 2012 e 2014. Eu recordo que na altura, em 2014, era ministro o Dr. Miguel Macedo, ministro da Administração Interna, e na altura foi aprovada na Câmara Municipal de Lisboa e na Assembleia Municipal de Lisboa uma proposta de reorganização do dispositivo. Ora, entretanto, passaram 8 anos e é necessário olhar para essa proposta, que é o que temos estado a fazer, e verificar como é que é possível encontrar uma forma de balanceamento entre a presença física do dispositivo e, simultaneamente, a conciliação com os dispositivos móveis para policiamento de proximidade, mas também os dispositivos móveis para efeitos de intervenções mais táticas e operacionais, digamos,
das forças de intervenção em circunstâncias delimitadas. E, portanto, esse diálogo tem vindo a ser feito com o Sr. Diretor Nacional e com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Temos vindo também já a fazer um diálogo com vários especialistas nestes domínios, quando, por exemplo, discutimos durante 2 dias a Estratégia Integrada de Segurança Urbana. Essa foi uma das matérias que foi objeto de diálogo que tive, nomeadamente com antecessores nestas funções, para também podermos desenvolver uma solução que seja tão segura quanto possível e contribua para aquele objetivo maior, que é o objetivo de um país pacífico e de um país seguro. Muito bem, nas últimas semanas um trabalho jornalístico revelou 600 nomes de polícias que nas redes sociais difundem habitualmente mensagens de ódio, de apelo à violência, racismo, xenofobia. Foi um trabalho de monitorização de alguns sites que durou 1 ano. Já a IGAI, que fiscaliza a atividade de todas as forças e serviços de segurança da área da administração interna, em 4 anos analisou 36 casos. 11 resultaram em penas disciplinares, uma delas acabou em expulsão e 18 continuam pendentes. Não há aqui uma grande discrepância entre a forma como o sistema se autofiscaliza e avalia e aquilo que depois encontramos nos resultados de uma entidade independente que o faz? Bom, como se sabe, sobre esta matéria, a minha posição foi bastante clara. Nós temos que atuar com lucidez neste domínio, por vários motivos. Estamos a falar de funções essenciais à vida democrática. Estamos a falar de funções essenciais ao Estado de Direito. Estamos a falar de funções essenciais à soberania do país. Portanto, tudo o que tem que ver com as forças de segurança deve ser tratado com muita ponderação. E tendo consciência de que, quando temos o objetivo maior de continuarmos a ser um dos países mais pacíficos do mundo, temos que ter consciência de que, para esses resultados, contribuem as nossas forças de segurança. A eles, e naturalmente se deve muito também às características da sociedade portuguesa, ao nosso modo de ser, ao nosso modo de entender o mundo, à nossa compreensão do mundo e da sociedade e da vida, e este sentido cosmopolita que têm os portugueses. Mas deve-se, naturalmente, ao trabalho cotidiano que é feito pelas forças e pelos serviços de segurança. Não percebo, não se pode falar, há muitos temas sensíveis na sociedade, como por exemplo a corrupção e os políticos. Não percebo qual é a inibição, não se pode falar abertamente de racismo e forças de segurança, porque isso é atacar as forças de segurança, não faz sentido. Tanto pode que foi criada mesmo uma comissão. Portanto, e um plano específico. O que nós gostamos de perceber é se... Liliana, tanto pode, se me permite, tanto pode que em 2021, em março de 2021, e precisamente para dar resposta a um diagnóstico que já foi feito então, foi desenvolvido um plano que atua em várias dimensões. Atua, por um lado, na dimensão do recrutamento. E o que é que esse plano trouxe? Quais são as conclusões desse plano? Mudou alguma coisa, por exemplo, a triagem, como é feita as pessoas? Mudou. Então pode-nos dizer, houve algumas pessoas que foram, por exemplo, detectadas que não tinham perfil para entrar nas forças de segurança? Quantas foram? Mais do que no passado? Permita-me que dê conta destes números que são até surpreendentes. O que é que mudou e o que é que o plano se propôs fazer? E como é evidente, estas mudanças não são mudanças que se façam pelo estalar de um dedo. Pelo estalar dos dedos. Se fosse assim, era bom porque conseguiríamos todos erradicar estas manifestações do conjunto da sociedade. Porque temos que olhar para o conjunto da sociedade quando olhamos depois para as suas expressões nas instituições. Em vários domínios. Por um lado, no domínio do recrutamento, houve mudanças bastante importantes, nomeadamente nos conteúdos que hoje são tidos em consideração na avaliação psicotécnica que é feita àqueles que são candidatos ao desempenho de funções nas forças de segurança. Em segundo lugar, no domínio da monitorização, peço desculpa, antes disso, no domínio da formação, e também aqui no domínio da formação, em todos os níveis de formação, foram introduzidos novos conteúdos relacionados com os direitos humanos, com a cidadania e com os valores constitucionais. Há concursos da PSP que não têm os candidatos todos que deviam ter, porque há pessoas, primeiro há menos candidatos e depois há pessoas que chumbam nesses exames. Isso, está a dizer que esse facto também se prende com a maior exigência? Com certeza. Não tenho dúvidas que os mais de 5.000 candidatos que ficaram pelo caminho nas provas de seleção na PSP
peço desculpa, na Guarda Nacional Republicana e os cerca de 2.000 até 2021, porque não tenho os dados atualizados de 2022, que ficaram nas provas psicotécnicas, tem muito que ver com a avaliação da sua inadequação para o desempenho de funções, nomeadamente em relação ao entendimento que muitos desses candidatos têm em relação a valores que são considerados fundamentais. Isso é aquilo, o reporte que nos é fornecido por parte das forças de segurança mostra que os níveis de exigência, quer na entrada, no recrutamento, quer na formação a todos os níveis onde se tem vindo a reforçar os conteúdos que são conteúdos que têm a ver não apenas com compromissos nacionais, compromissos de valores fundamentais do país, que estão inscritos na nossa Constituição, mas também compromissos fundamentais com entidades internacionais com que o país está comprometido. Eu falo nomeadamente com o Conselho da Europa, falo com a Organização das Nações Unidas, para onde, aliás, não raras vezes, pedem mesmo que nós mandemos oficiais nossos, das nossas forças de segurança, como reconhecimento também pelas práticas que são desenvolvidas nas forças de segurança. Mas é evidente que o plano que foi desenvolvido e que tem, como digo, recrutamento, formação, monitorização e sancionamento, é um plano que está em curso. Devo dizer que atua com resultados que eu considero que a própria Inspeção-Geral da Administração Interna, que goza de autonomia nas suas responsabilidades, no exercício da sua responsabilidade, tem tido resultados que são resultados que correspondem àquilo que eram as expectativas de então, ou seja, no que diz respeito ao modo como as próprias forças de segurança foram alterando a sua própria cultura institucional. Por exemplo, hoje, em tudo que é esforço de comunicação entre as forças de segurança e esforço de comunicação das forças de segurança com a sociedade civil, nomeadamente a comunicação por à altura do recrutamento, há hoje um cuidado bastante reconhecido e com prova dada no que respeita ao cuidado que há que ter, nomeadamente em relação à representação, ao conjunto de representações sociais, quer no plano cultural, quer no plano social, quer muito particularmente no cuidado que há com a representação das próprias minorias que se encontram em diferentes territórios do nosso país. Mas dir-me-á, mas de facto, o que é certo é que este consórcio de jornalistas detectou aspectos que não eram detectados pelas forças. De facto, assim foi. É um trabalho de mérito que deve ser reconhecido. O que é que competiu ao titular da pasta foi determinar a abertura de inquérito. Já há conclusões da IGAI? Não é possível haver conclusões. Não foi pedido com caráter de urgência? Daqui a quanto tempo? Foi determinado o inquérito com caráter prioritário. O caráter prioritário significa passar à frente de todos os outros processos que estavam em curso. Entretanto, como é do conhecimento público, a Procuradoria-Geral da República decidiu também abrir procedimento de inquérito. A IGAI procurará articular-se também com o Ministério Público, no sentido de procurar apurar, como disse na altura, com celeridade. Então, como é que o Sr. Ministro Liliana, diz? permita-me, com todo o respeito, Helena, permita-me responder às questões que me formulam sob pena de não conseguirmos concluir nenhum raciocínio. Eu acho que isto é o pior serviço que se pode prestar em termos de explicitação de temas tão importantes. Permita-me que diga o seguinte. Quando falo de lucidez no que teve que ver com a abertura de inquérito para apurar responsabilidades. Inquérito com caráter prioritário. Agora, não é o Ministério da Administração Interna que diz à Procuradoria-Geral da República, nem à IGAI, o que é o caráter prioritário. Bom, estamos confrontados com uma matéria de natureza prioritária. Permita-me uma segunda. Lucidez por um outro motivo também. É porque tem que se evitar confundir a parte com o todo nesta matéria. Julgo que esta mensagem passou e ela é muito importante do ponto de vista da confiança que os cidadãos têm nas nossas instituições, essenciais à vida democrática, e são entidades internacionais que mostram que Portugal está nos primeiros países, nomeadamente a OCDE, nos níveis de confiança dos cidadãos nas suas forças de segurança. O Eurostat coloca também as forças de segurança portuguesa em níveis de confiança acima da média do conjunto dos países europeus. E, portanto, daqui decorre uma terceira, ilação daquilo que considerei ser o dever de lucidez, que é a necessidade de evitarmos a partidarização de um tema tão sensível. Isto não significa que o tema não deva ser objeto de um escrutínio rigoroso, exigente, e que não deva ocorrer o sancionamento de atitudes e de comportamentos
que atentam contra os valores fundamentais. E a prova de que há atuação é que, como disse na Assembleia da República, quando estive há dias a prestar contas perante a primeira comissão, é que entre 2019 e 2022, julgo que outubro, novembro, foram 107 polícias e guardas que foram, severamente sancionados. Mas com estas investigações em curso, eu só não percebo porque é que o Sr. Ministro dizia que não há infiltrações. Ainda é cedo para tirar essa conclusão. Devem ouvir sempre com muita atenção as palavras que são utilizadas pelo Ministro da Administração Interna. O que eu disse na Assembleia da República foi que, à luz das informações de que disponho, as informações são-nos fornecidas por serviços competentes, não há uma infiltração, ou seja, não há, digamos, quando digo infiltração, não há uma atuação concertada, sistemática e metódica que significaria uma ação organizada para infiltrar as forças de segurança. À luz das informações que estão disponíveis por parte das entidades que têm competência para nos fornecer informações, hoje, no dia em que me pronuncio hoje, não há registro dessa atuação dolosa, organizada e metódica. O nosso tempo avança rapidamente, mas ainda queria fechar este capítulo com mais uma pergunta. Como é que vê a anunciada criação de um sindicato ligado ao Chega também nas forças de segurança? Como é que vê essa hipótese? A minha grande preocupação, que julgo que tem sido evidente desde que cheguei a estas funções, é de valorizar as condições de trabalho, a dignificação das condições de trabalho dos profissionais de segurança, sejam da Polícia de Segurança Pública, sejam da Guarda Nacional Republicana. E para esse efeito tenho contado com os contributos e com as críticas, com as sugestões, com as recomendações dos sindicatos e das associações profissionais que representam esses setores. E onde é que temos conseguido evoluir? Do resultado, do contributo que dão essas associações profissionais e esses sindicatos. Primeiro, nas condições salariais. Para 2023... Essas é que são as legítimas, é isso que nos está a dizer? Qualquer outro será... Eu não me quero pronunciar sobre iniciativas anunciadas por parte de outros. Julgo que, aliás, um partido anunciar que vai criar ou promover um sindicato, em si mesmo dirá muito da independência dessas estruturas sindicais. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós temos evoluído muito positivamente com os contributos que têm vindo a ser dados, com as críticas, muitas das vezes, algumas delas contundentes, da parte dos sindicatos. Onde é que evoluímos? Nomeadamente regime salarial. Eu recordo que desde janeiro deste ano até agora aumentou o subsídio de risco de 31 para 100 euros, o que significa mais 50 milhões de euros por ano. Estamos a pagar desde até 2023 28,5 milhões de euros por ano, correspondente aos suplementos não pagos no período de férias. No próximo ano haverá variações salariais entre os 60 e os 117 euros. E estamos a começar na base da carreira, e este aumento salarial tem efeitos também indiretos, na medida em que, por aumentarmos a base salarial, há também um aumento de novo na base flexível ou na base não fixa do suplemento por risco nas forças de segurança. Há ainda ganhos com as alterações que foram efetuadas, nomeadamente em sede de IRS, e queria lembrar, depois, das outras políticas que temos vindo a desenvolver, nomeadamente as políticas de habitação e de alojamento, e a articulação que temos vindo a desenvolver com as várias autarquias da área metropolitana para podermos conceder um conjunto de apoios sociais no acesso a bens e serviços públicos fundamentais por parte dos polícias e guardas. Olha, recordo, para não falar sempre da área metropolitana de Lisboa, que é onde, de facto, temos vindo a trabalhar de forma mais insistente para encontrar soluções integradas e melhoria de condições de vida para os polícias. Em Vila Nova de Gaia, por exemplo, está a ser desenvolvido um trabalho da Guarda Nacional Republicana com a Câmara Municipal, também para alojamento de militares da Guarda. O mesmo está a acontecer em São João da Madeira, entre a Câmara Municipal e também os profissionais da Guarda. Portanto, há um trabalho que é um trabalho metódico, organizado, para melhorar as condições de trabalho, melhorar as infraestruturas em que desempenham a atividade profissional, e por isso aprovamos, como se sabe, o Celso esteve nessa sessão em que comuniquei no fim do Conselho de Ministros, aprovamos 607 milhões de euros de investimento entre 2022 e 2026 para modernizar, para melhorar as infraestruturas de trabalho e para o exercício profissional dos polícias, que têm, nomeadamente, dimensões
de infraestruturas físicas, também de infraestruturas Sr. Ministro, tecnológicas. gostávamos também de ir à Proteção Civil. Nos últimos dias assistimos àquilo que se passou na área da Grande Lisboa com várias inundações e eu gostava de lhe perguntar se percebeu por que razão é que a Proteção Civil não emitiu avisos à população através de SMS perante um alerta laranja. Bom, eu posso responder-lhe de acordo com as informações técnicas que estão disponíveis e, portanto, de acordo com as informações técnicas que estão disponíveis, como é do conhecimento público, o IPMA emitiu a sua informação. Como sabe, o IPMA é uma entidade com competências científicas e técnicas que contribuem, por exemplo, para a informação europeia relativa às condições meteorológicas e, portanto, é uma entidade credível, cientificamente reconhecida em termos internacionais, em função dos avisos que foram emitidos por parte do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil efetuou aquilo que costuma efetuar, que efetuou os seus avisos. Os avisos da Autoridade Nacional de Proteção Civil são comunicados para as autoridades municipais de proteção civil. E as autoridades municipais de proteção civil... É que decidem se mandam SMS ou não? Em função do nível de risco identificado até uma determinada hora, atuaram, e devo dizer que atuaram... Não, mas eu aqui estava... Eu aviso à população que é uma coisa muito importante. Que atuaram em cooperação. É os cidadãos perceberem que têm uma entidade que os protege e que numa situação de risco... tenta avisá-los. Portanto, sim. Há muita incredulidade sobre que circunstâncias foram estas em que, perante estes avisos, a Proteção Civil não mandou um SMS à população. E eu lembro que neste fim de semana houve um alerta laranja para os distritos do norte do país e já houve esse Há uma SMS. condição para que possa acontecer esse aviso por via de SMS. A informação técnica de que disponho, mas depois poderão obter, porque isso é uma informação que tem uma natureza eminentemente técnica. A informação que me é dada do ponto de vista técnico é que é preciso um tempo mínimo indispensável para que se possam direcionar os avisos à população para determinados territórios, para determinadas regiões. Isto para efeitos de envio de SMS. E que, digamos, a passagem do aviso amarelo para aviso laranja não foi em tempo, em condições de tempo suficientes para que se pudesse ativar para os territórios municipais específicos. Por isso mesmo, o que me é transmitido pela Proteção Civil é que se realizou uma conferência de imprensa às 8 horas da noite, quando se teve a noção de que, afinal, o fenómeno meteorológico em causa ia para além daquele que era o aviso que tinha sido feito, salvo erro, pela manhã, por volta das 8 da manhã. Viu com certeza as declarações do Presidente do IPMA, muito enérgicas, a dizer que fez o alerta às 9h30 da manhã e que a Proteção Civil até ao início da tarde não fez nada. Somente, neste caso, o Sr. Presidente do IPMA e o Sr. Presidente da Proteção Civil poderão explicar e responder a essa questão. E o IPMA sugere também que haja uma melhoria nos protocolos de comunicação. Sim, mas eu acho que isso que é possível e é desejável. Aliás, nós já tínhamos esta, digamos, ilação dos incêndios do último verão, ou seja, é possível cada vez mais, nomeadamente com a utilização da inteligência artificial, podermos direcionar mais a tipologia de mensagens, porque quando, por exemplo, nós tivemos que determinar, em termos nacionais, tivemos que recorrer mesmo à determinação da situação de alerta em termos nacionais, é evidente que a situação de alerta em termos nacionais não incide da mesma forma em todos os territórios do país. A mesma coisa acontece com a declaração de contingência. E agora quem é que tem que dar essa força para fazer essa revisão de protocolos? E porque tínhamos que diferenciar a metodologia e, sobretudo, uma atuação mais direcionada para territórios em concreto, é que, efetivamente, já tínhamos decidido, por altura do pós-incêndios de verão, estamos a falar por volta de setembro ou outubro, sobre a necessidade de utilizarmos a inteligência artificial no direcionamento desse tipo de informação, e é um aperfeiçoamento que os sistemas de proteção civil devem fazer. Permita-me, contudo, dar conta do seguinte: nós nunca nos podemos também colocar sempre centrados nos efeitos dos fenómenos. Devemos nos concentrar nas causas dos fenómenos. E é muito importante concentrarmos os esforços a procurar compreender as causas. Não se concentra nas causas. A Proteção Civil ajuda as pessoas. Mas nós estamos cá, como se tem visto e tem feito, e devemos dizer que a Proteção Civil tem feito um esforço imenso, como bem sabem todos, para procurar em circunstâncias muito difíceis, que serão cada vez mais difíceis. Veja que em relação aos incêndios florestais, hoje
a União Europeia reconhece que um país, por si só, não consegue responder à complexidade dos incêndios, quer no presente, quer no futuro. Há dias ouvimos aí os especialistas da Austrália dizerem que há incêndios que não têm combate em determinados momentos do seu desenvolvimento, têm gestão. Bom, o que significa que, em função das alterações climáticas e em função das alterações que temos vindo a conhecer nos fenómenos naturais, nos fenómenos de risco, é essa a razão pela qual temos em curso o desenvolvimento de uma estratégia nacional de proteção civil preventiva, porque tem que ver precisamente com uma capacitação dos cidadãos, com uma capacitação das instituições nos seus diferentes níveis, desde as autarquias de freguesia até aos municípios, às comunidades intermunicipais e regiões, tendo em vista precisamente termos um sistema de proteção civil mais robusto e capaz de antever, é aí que entra a tecnologia e que entra a transformação tecnológica ao serviço da segurança, porque é possível hoje utilizar tecnologia, e é o que temos vindo também a fazer nas melhorias que foram introduzidas na ANEPS, para antever riscos, antever ameaças e pré-posicionar os meios para nos protegermos enquanto cidadãos. Mas não tenhamos também dúvidas que há sempre uma responsabilidade de todos enquanto sociedade, nos diferentes níveis de responsabilidade, em relação a fenómenos desta natureza que surpreendem os próprios cientistas, na medida em que o conhecimento disponível nem sempre é suficiente, nem os meios são sempre suficientes, porque são sempre limitados para enfrentar a complexidade dos fenómenos com que estamos confrontados e que viveremos cada vez mais no futuro. Mudando de assunto e para terminar, vamos ao Governo. Acha que esta legislatura vai chegar até ao fim? Bom, eu diria que nunca houve tantas condições para que a legislatura possa precisamente ter o tempo do mandato que foi conferido pelos portugueses. Os portugueses conferiram. Os portugueses transmitiram uma mensagem muito importante aos cidadãos, ao conjunto dos cidadãos que têm responsabilidades políticas. E essa mensagem foi a de que queriam um governo com estabilidade política. Mas também, pegando nas suas palavras, nunca houve tantas remodelações em tão pouco tempo. Mas sabe que o mais importante numa opção do governo é a sua dimensão programática. Porque, como é evidente, quando eu cheguei a estas funções, não fui a alterar o que tinham feito os meus antecessores, nomeadamente em relação às decisões da proteção civil. Cada titular de cargo político está comprometido com um programa de governo, que foi um programa eleitoral, e que foi nesse programa eleitoral, permita-me concluir, Helena, foi nesse programa eleitoral que os portugueses confiaram, e confiaram muito particularmente no primeiro-ministro, naquele a quem entenderam confiar uma maioria absoluta. E aquilo que foi dito no Parlamento, logo que se submeteu o programa do governo, foi que maioria absoluta significava uma responsabilidade acrescida. E é isso que tem vindo a ser feito, ou seja, procurarmos desenvolver permanentemente uma cultura de diálogo com os partidos políticos na Assembleia da República, com as forças sindicais, com as associações representativas dos trabalhadores, tendo em vista construirmos soluções que possam contribuir para aperfeiçoar as opções programáticas que apresentamos aos cidadãos por uma razão. Porque quando fomos a eleições, nós estávamos talvez longe de imaginar que depois de termos conseguido estabilizar financeiramente o país, depois de termos conseguido vencer uma pandemia que durante 2 anos fez com que estivéssemos a combater no desconhecido em termos internacionais e em termos nacionais. E tendo por efeito que proteger pessoas, proteger famílias, proteger empresas, proteger instituições, entrássemos num cenário de guerra na Europa. Já não tínhamos um cenário de guerra da Europa desde os inícios dos anos 90, que tiveram efeitos que bem são conhecidos na nossa vida, na inflação, nas condições de vida económica e social. É que o que tem havido são erros de casting para o governo? De forma alguma. Veja, nós temos que olhar para aquilo que é estrutural na nossa vida e evitar, digamos, alimentar a nossa vida social com episódios. Nós estamos a falar de questões estruturais e do ponto de vista estrutural há um partido que apresentou uma visão programática para o país, que aliás apresentou... Então, estruturalmente falta coordenação a esse projeto? Veja, permita-me concluir este raciocínio que é importante. Essa visão programática que apresentamos para o país é simultaneamente uma visão programática que deu mesmo um contributo
para o modo como a União Europeia enfrentou o processo de crise pandémica e como, nomeadamente, estabeleceu novos instrumentos financeiros para permitir proteger emprego, proteger as empresas, proteger a estabilidade da vida democrática. E o partido que foi merecedor dessa confiança maioritária e que tem esse programa para cumprir foi o Partido Socialista, com a liderança do Dr. António Costa, em quem os portugueses disseram confiar para conduzir o país em estabilidade. E, portanto, devemos, do meu ponto de vista, mas é naturalmente a minha interpretação, e concordo também, que respeito outras interpretações, como aquelas que estão a procurar fazer. Agora, a minha interpretação é de que, efetivamente, no que tem que ver com aquilo que é essencial à vida do país, e por isso mesmo é que os portugueses continuam a mostrar maioritariamente a confiança no governo e no primeiro-ministro que escolheram para o desempenho destas funções. António Costa não está cansado e desinteressado, como dizia Ana Gomes há dias? De forma alguma. Eu vou dar-lhe conta daquilo que, do meu ponto de vista, é o mais essencial e que também não tem, do meu ponto de vista, sido valorizado como deveria ser valorizado. Ok. Se for possível concluir o esforço que está a ser desenvolvido no quadro europeu, tendo como um dos timoneiros desse esforço o primeiro-ministro português, onde depois também está, naturalmente, o primeiro-ministro da Espanha e está o presidente francês, para conseguirmos encontrar um modelo alternativo de abastecimento energético à Europa, fazendo de Portugal uma plataforma relevante desse abastecimento energético, do meu ponto de vista, é um contributo histórico para o país, no mínimo para os próximos 50 anos. E esse esforço que está a ser feito é um esforço que está a dar ânimo ao é um esforço que significa um empenhamento muito forte, muito profundo do primeiro-ministro português, porque como bem se vê agora, toda a nossa estrutura económica e toda a nossa estrutura social europeia estava excessivamente dependente em setores nevrálgicos para a nossa vida coletiva. Mas há outros exemplos. Eu vou dar-lhe um outro exemplo. No decurso da pandemia, também foi da voz de Portugal, da voz do primeiro-ministro António Costa, que para a resposta europeia, eu chamo a atenção que nós apenas conseguiremos enfrentar muitos destes desafios se tivermos uma resposta integrada do ponto de vista europeu, foi também pela voz do primeiro-ministro que se encontrou uma resposta, nomeadamente para os denominados países da coesão, nomeadamente em relação à negociação do quadro comunitário de apoio, que vai permitir investir nas nossas condições de vida. E o plano de recuperação e de resiliência, não tenhamos dúvidas, temos que o reconhecer, por muito que custa a muitos, mas temos que o reconhecer, que de facto se deveu em muito ao contributo que o primeiro-ministro português deu para alcançarmos esse plano de recuperação e de resiliência, que é uma oportunidade para transformar as condições do país, transformar o Estado, modernizar o Estado, para transformar as condições de competitividade das empresas portuguesas e também para capacitar e qualificar os portugueses para que se posicionarem numa vida cada vez mais competitiva. Terminar com uma pergunta mais pessoal. O senhor que foi durante anos secretário-geral para a organização do PS, o que significa que conhece bem o partido, adjunto, mas o que significa que conhece bem o partido e o chamado aparelho, sente que já há nos bastidores do PS uma luta pela sucessão de António Costa e acha que Pedro Nuno Santos é o mais popular nessa luta? Eu fui secretário-geral adjunto do Partido Socialista durante 2 anos e aquilo que sempre verifiquei do curso, de todo o conhecimento que fiz de autarcas, militantes, simpatizantes, é de que o Dr. António Costa é uma liderança que ainda tem um contributo muito significativo a dar ao país, nomeadamente para preparar o país para enfrentar aqueles que são hoje desafios muito relevantes. Não há discussão no PS sobre o pós-Costa? Não faz qualquer sentido, do meu ponto de vista. Eu perguntei outra. Não faz qualquer sentido. Não há essa do meu ponto de vista, PS. não faz sentido e a existir é inoportuna, porque o Dr. António Costa, por aquilo que sei, ainda está com muita energia e com a vontade de servir o país, nomeadamente, e isto é muito importante, a transição digital, que é, de fundo, a preparação do futuro da economia e do futuro da sociedade. Olhe, para as futuras gerações, para os meus filhos e para os mais jovens que estão agora com 12, 13, 14 anos, a transição digital. A enfrentar os desafios das alterações climáticas, que têm estes efeitos que há pouco aqui referenciávamos. E também o desafio da demografia, que é um desafio muito significativo para o qual temos que nos preparar enquanto sociedade, e o combate à pobreza e às desigualdades. Eu diria que
Estes eixos fundamentais são os eixos que exigem uma dedicação e uma entrega absolutas e que não, do meu ponto de vista, não nos devem fazer distrair daquilo que são episódios, porque não é por estar o A, por estar o B, por estar o C no governo, que efetivamente o governo é mais ou menos sólido no que tem que ver com o compromisso fundamental de serviço ao país, e esse compromisso e a sua garantia estão naturalmente no Primeiro-Ministro e em quem ele escolhe e em quem ele confia para dar cumprimento a esses grandes objetivos. E não é um objetivo estrito do governo. É do Governo, é da Assembleia da República, é da Presidência da República e é de todos quantos no país, dos jornalistas, que fazem o seu trabalho de exigência, de escrutínio, que é fundamental, mas que todos no país contribuem para podermos progredir, avançar com melhores condições de progresso material e também de progresso moral. Agora sim, o nosso tempo chegou ao fim. Sr. Ministro, obrigado por ter vindo. Hora da Verdade fica por aqui. De hoje a 8, mais uma edição, mais um convidado. Até lá, boa semana.